Olá, Juliano Bittencourt. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo ótimo com você, Alex. Comigo também, muito bem. E já quero começar te agradecendo aí. Foi difícil essa agenda, né? Acho que Três umas tentativas. três tentativas, eu tive culpa, né? Numa delas aí, um imprevisto, mas te agradeço demais pela disponibilidade, pela atenção, por estar conversando com a gente aqui, tá bom? Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Então tá bom. Bom, para quem está assistindo a primeira vez, só para entender qual que é a dinâmica aqui, o que é o C-Legends? O C-Legends nada mais é do que uma ferramenta para inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Aí eu pego aquela frase famosa, que eu não sei quem é o dono, que fala o seguinte: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, isso foi uma forma de, no início da pandemia, ali no auge da pandemia, quando muita gente às vezes ia buscar algum tipo de mentoria ou conselho, eu percebia que tinham muitas histórias de muita gente que eu conhecia, algumas que eu ainda não conhecia, que serviriam para inspirar as pessoas. Então, o objetivo disso aqui nada mais é do que esse. Legal. Bom, então, eu vou passar a palavra para você, te fazendo uma pergunta e antes te apresentando um pouco, Juliano, para quem não te conhece. Né? Eu conheci você não tem muito tempo, né, numa oportunidade de negócio. Você está aí como CEO da Big Green Farm, já há quase 7 anos. Né? Tem uma carreira também, passou pelo setor público, né? Foi co-founder e CCO do CID, aquele ecossistema de desenvolvimento de startups. Tem uma formação em administração pública pela Fundação João Pinheiro, também um MBA pela Fundação Dom Cabral. Enfim, está numa empresa que você vai falar um pouco melhor, mas eu tenho visto que tem crescido exponencialmente, tem atraído a atenção de investidores, né, e fundos aí internacionais. E a pergunta que eu queria te fazer, te passando a bola, é o seguinte: Juliano, sua vida sempre foi fácil assim? Você acordou e já estava dando tudo certo? Não, minha vida não é fácil, né? Inclusive hoje, muito por causa da gente ter remarcado as agendas aí, foi exatamente porque a vida não é fácil, não é simples. O mineiro fala quem se só vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo, né? Eu acho que 99,9% do tempo é levando tombo. 1%, 0,01% é de capa de jornal e história contada. Eu acho que a vida de qualquer empreendedor, né? Acho que é a mesma história de todos os empreendedores, é muito suor, muito tropeço, muito problema diariamente, e a resiliência é a palavra. Acho que nunca vai ser fácil, né? Assim, na verdade, a gente busca sempre resolver o difícil, né? A gente se inquieta quando a coisa está fácil. Então, é a vida do empreendedor. E espero que não seja fácil, porque se fosse fácil, não precisava de mim. Então, exatamente isso. Bom, tá certo, né? Tem um amigo meu que sempre me falou o seguinte: se tiver fácil, tá errado. Né? Se tiver fácil, tá errado. Mas, Juliano, você, né, tem uma formação pública, e uma experiência dentro do ecossistema, né, de startup, como co-founder, e hoje está como CEO de uma empresa privada, né, de uma startup privada, focada na área de alimentação, de meio ambiente. Conta para nós um pouquinho como é que você, com o perfil que você tem, está dentro de uma empresa hoje como CEO, que tem particularmente aí uma pegada diferente, né, do que a gente tem acostumado a ver. Ah, legal. Bom, minha trajetória é interessante, assim. Eu formei em administração pública pela João Pinheiro, e aí eu tive a oportunidade de criar um programa junto com outros colegas de governo, de aceleração de startups em 2012. Na época ninguém falava de startup no Brasil. Eu estava lendo um outro manual, uma dica aí que é um manual para mim, que é o livro do Israel e do Lucas da Melius. Eles citam lá o CID, o programa que a gente criou, e acho que foi ali que me despertou o lado da inovação, de olhar para novos negócios, para a inovação, que a gente acelerou ali mais de 80 startups, né, ao longo do tempo que eu tive no programa, e o programa continua até hoje no governo, isso desde 2012. Se pensar que é um programa que passou por 3 governos e ainda continua relevante. Mas aí
o mosquitinho da inovação me picou e eu fui buscar coisas interessantes para fazer. Eu não queria continuar no governo, nunca fui do setor público, eu fiz faculdade pública porque a João Pinheiro pagava um salário mínimo por mês e eu queria ficar independente financeiramente. E aí eu tive a oportunidade de apresentar o CID no MIT. E aí conheci lá o modelo de fazendas urbanas, isso em 2014 para 2015, e achei aquilo super interessante, estava com vontade de empreender. Sou cozinheiro nas horas vagas, então alinhou uma vontade minha de empreender com uma paixão que eu tinha, que é alimento, e o sabor dos alimentos, né? Como mineiro, a gente é criado na cozinha, praticamente, né? A gente sabe os sabores reais das coisas. Eu sou de Divinópolis, uma cidade do interior, então sei ainda mais o que é o sabor do fresco, o sabor da roça. E achei aquilo sensacional. Meu pai tinha acabado de falecer, meu pai faleceu com 57 anos. Ele era diabético e hipertenso, pegou uma gripe e faleceu. E, cara, era obeso, alimentação ruim, e uma gripe levou ele embora. E aí eu vi aquilo, acho que o Steve Jobs fala, né, quando você olha para trás, você conecta os pontos, é meio que isso, assim, alguns gatilhos me fez empreender, no ramo que a Big Green atua, para tentar melhorar a vida das pessoas, para levar um alimento fresco, saboroso, sem desperdício, sem agrotóxico e com uma cadeia muito mais inteligente do que a cadeia que a gente tem hoje, que é uma cadeia, né, aceitar que 70% de todos os alimentos perecíveis acabam indo para o lixo, é um negócio meio que descomunal, porque no final do dia não é só o alimento que está indo para o lixo, né? É nutrição, é água, é trabalho, é emissão de CO2, é tudo aquilo que vem por trás do alimento para chegar na nossa mesa que está acabando indo para o lixo. Então, acho que isso tudo conectado faz o Gil hoje ser essa pessoa que sou, de estar na frente da Big Green, e com um propósito muito forte, propósito de alimentar melhor as pessoas para que, as pessoas possam comer com mais sabor e com menos desperdício e principalmente sem deixar uma pegada tão grande no nosso planeta. E quando eu comecei a falar disso em 2015, 2016 sobre sustentabilidade, era a mesma coisa do Gil lá de 2012, falando de investimento anjo, falando de startup. Então, assim, o mundo vive em ciclos, né? E que bom que eu peguei o ciclo lá de 2012, que ninguém falava de startup, e aprendi. Depois, em 2015, comecei a estudar sobre sustentabilidade. E agora, em 2021, o tema está ficando cada vez mais à tona. E vamos ver qual que é o próximo tema, né? Mas eu acho que o tema de sustentabilidade a gente tem que percorrer um longo curso nele aí para aprender de fato. Acho que a gente está tateando, enquanto comunidade, enquanto mundo, o que é sustentabilidade, o que é viver no mundo de sustentabilidade. Aí já te passo, Alex, mas para mim sustentabilidade não é abraçar árvore, não é economizar água, é isso tudo, mas obviamente você tem aí indicadores para você saber se está sendo mais sustentável ou não, mas para mim define muito bem que sustentabilidade é se sustentar no mundo, né? Você ter perenidade enquanto espécie no planeta. Acho que é um negócio mais profundo de entender que se a gente não for sustentável, a gente não vai existir nos próximos anos. E aí tem aquela, né, um livro Build to Last, né, um livro Empresas para Durar. Acho que é isso, assim, ser sustentável é criar algo que perdure. Fantástico. Você falou um negócio, assim, acredito que é básico, mas eu não sabia mesmo. Aliás, nunca tinha pensado sobre isso. A questão do desperdício, né? Não é só o alimento que vai, quer dizer, além de um volume muito grande, né? O quanto de componentes, vou chamar de componentes aí, né? Vão junto com isso, né? Quer dizer, água, trabalho, logística, né? Combustível, enfim. Exato. Impressionante. Ô, Juliano, para quem não conhece a Big Green, só para ficar mais claro, né, dá uma visão geral o que a Big Green faz e
Assim, uma pessoa física pode ser cliente da Big Green, é um B2C, B2B, só para as pessoas entenderem, para a gente continuar a conversa. Legal, a gente faz fazendas urbanas, hoje a gente tem 5 fazendas urbanas em operação, a gente finaliza o ano com 8 fazendas urbanas. Fazendas urbanas são produções de alta tecnologia, a gente produz 28 vezes mais por metro quadrado do que um produtor convencional, utilizando 90% menos água, controlando 100% das variáveis para o cultivo e não utilizando nada de agrotóxico, e a gente produz isso no centro das cidades. Hoje a gente tem 3 fazendas dentro de shopping centers, uma aqui em BH, outra no Rio de Janeiro e outra em Campinas. A gente inaugura Salvador, Goiânia e São Paulo dentro de shopping centers ainda esse ano. E essas fazendas, elas têm, as de shopping center, né? Elas têm um intuito do entretenimento, ou seja, educar as crianças para a sustentabilidade enquanto elas brincam, e também tem um conceito de receber pessoas para visitar e conhecer um pouco do que a gente faz, e a gente entrega na casa das pessoas ou para restaurantes esses produtos, via assinatura ou via pedido para restaurante. Então esse é o nosso modelo B2C. E a gente tem outras 2 fazendas em modelo B2B, que é uma fazenda dentro da fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, e outra no escritório, no 7º andar do escritório do iFood, em Osasco. E ali nessas 2 a gente produz para atender as próprias empresas, os colaboradores daquelas empresas. Então, esse é o nosso modelo, com alta tecnologia, alta produtividade, para entregar um alimento super saboroso, fresco e saudável para as pessoas. Bacana demais. Tenho certeza que muita gente que não conhecia vai procurar lá na internet para poder se tornar cliente aí. Minha esposa, com certeza, eu não, a gente não é cliente ainda, mas na hora que ela assistir isso aqui, ela já Se conhece, tornar. né, arrumou um cliente aqui. Bom, mas falando sobre, né, sobre a sua história, né, pessoas que inspiram, você tem, né, convivido já há um tempo dentro de um ecossistema interessante de pessoas que empreendem. E a gente sabe que, embora as capas das pequenas empresas, grandes negócios, né, às vezes parece um cara lá que fez um negócio e deu super certo, a gente não vê quantos que não dão certo, né? Claro que tem muitos fatores que variam de um negócio para o outro, né? Mas você consegue, na sua opinião, pela experiência que você tem, dizer quais seriam os 2, os 3 principais fatores de sucesso e os 2 ou 3 fatores de insucesso na vida de um empreendedor? De uma forma geral, né? Legal. Acho que timing, né, timing do produto, solução, acho que é um grande, para mim, acho que é um grande visor de águas, assim. Se você não tem um product market fit, você não. E aí pode ser por time, pode ser porque o problema não é grande o suficiente, pode ser por N fatores, mas eu resumo isso em time. Outro é gente, cara, ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada em voo solo. Então, se você não tiver gente boa do seu lado, comprada com propósito, comprada com sonho, comprada com a intenção, não vai para frente. E o terceiro ponto é empreender não é para todo mundo, né? Assim, a gente lá em 2012, quando a gente foi fazer o Seed, a gente queria mudar a cultura do país e aí a gente pensou, pô, como é que a gente muda a cultura de um país via a gente vai empreender né, fazer com que mais pessoas sejam empreendedores, porque naquela época era ser advogado, ser médico ou ser engenheiro, passando num concurso público. E hoje a gente vive meio que o contrário, né? Assim, empreender é sexy, empreender é legal, vamos todo mundo empreender. Cara, não é nenhum mundo, nenhum outro mundo, assim, acho que empreender não é para todo mundo. Eu sou filho de empreendedor, tenho 2 irmãos e, cara, eu empreendo, os outros não, tendo a mesma educação, tendo a mesma inspiração que era o nosso pai. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é um negócio de ter muita resiliência e tá muito comprado em saber, o que você quer. E aí, falando como empreendedor, acho que tem que ser incansável, né? A resiliência tanto para aceitar os tombos e levantar, mas para aprender coisas novas, porque o Gil de 6 anos atrás tinha habilidades diferentes do Gil de hoje, que vai ser diferente do cara daqui a um mês, assim, as habilidades têm que mudar constantemente
para eu continuar ativo na empresa. Porque a empresa cresce, então se eu não crescer, eu fico para trás e prejudico a empresa. Então, assim, acho que esses 3 pontos, eles servem tanto para o bem quanto para o mal, né, então, para dar certo e para dar errado. Perfeito, entendi. E você tocou num negócio aí que é um dos assuntos que mais me chama a atenção em negócio, né, na vida, que são pessoas, né? E você falou que está do lado de pessoas aí, né, que tem sonho, que tem propósito. Qual que é o perfil hoje da pessoa que se fala assim, cara, esse perfil é mandatório para estar comigo no meu time, ou na empresa que eu tiver, ou na Big Green, enfim. Bom, a gente tem um princípio muito claro na Big Green, que é transparência radical. Então, assim, para estar comigo, tem que ter transparência radical, tem que ser transparente e tem que saber conviver num mundo transparente. E aí, transparência radical não é um sincericídio, não. É ter meritocracia de ideias ali e falar, cara, eu já fui puxado a orelha de colaborador. O colaborador já pediu, cara, você está errado nisso, nisso, nisso. E eu espero isso de todos os meus colaboradores, porque, cara, a gente está construindo um ambiente de transparência radical. Não é pelo cargo que as pessoas vão estar certas, mas é pelas ideias que elas vão estar certas. Para elas poderem falar as ideias que elas têm, elas precisam ter transparência radical. Obviamente, construir uma empresa com todo mundo tendo esse princípio é complexo, né? É um negócio de ficar falando o dia inteiro de transparência radical e os outros princípios que a gente tem enquanto companhia. Então, acho que cultura, todo mundo fala de cultura, 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 cultura. É difícil de ter cultura, mas eu gosto muito do Diego Barreto, do iFood, vice-presidente de estratégia do iFood. Ele fala que cultura não se ensina, técnica se ensina. Então, contratar mais pelos princípios e valores das pessoas do que pela técnica. E no final do dia, é claro isso, assim, técnica se ensina, princípio e valor, se está comungado ali, caminha bem. Mas não é um negócio fácil, assim, é um negócio de tentativa e acerto gigantesco. Não é fácil, não. É interessante, esse assunto, ele quase sempre ele aparece em todas as entrevistas, quando ele não aparece eu acabo puxando, porque é um assunto que me apaixona muito, né? E você falou realmente da questão do ensinar ou não ensinar, né? A gente não vê curso de integridade, curso de comprometimento, né? Curso de engajamento, né? Curso de sinceridade, transparência, né? Não tem jeito, né? Então, mas assim, também não é algo que não se aprende, né? Não sei o que você acredita. Como é que se aprende? Vou chamar de competências, mas o RH antigo lá, né, fala de chá, né, competências, habilidades, atitudes. Talvez esteja mais relacionado à atitude, né, perfil. Você acredita que, né, engajamento, comprometimento, se aprende meio que por osmose, está ali dentro, a pessoa tem chance, já que não tem curso? Cara, eu acho muito complexo. Acho que é mais fácil uma pessoa que não tem contaminar as outras para um comportamento, ruim, do que o inverso. E é interessante que pessoas alinhadas elevam pessoas alinhadas a um outro patamar e entra num ciclo virtuoso. Quando você coloca uma pessoa podre nesse meio, cara, é contaminante. É uma velha história da sua mãe falar, né, com a maçã podre, contamina todo o resto, não sai com aquele cara porque aquela pessoa, né, não tem índole. E assim, eu discuto muito isso porque é produto do meio, né, é produto do meio. E você joga na internet, você é a soma das 5 pessoas que você mais passa tempo. Então, assim, escolha bem as pessoas que quer passar tempo com, porque aí você acaba tendo comportamentos, mesmo que você tenha integridade, sinceridade, etc. E eu acho que isso é muito claro lá da infância, né? Quando
a mãe fala: "Não quer que você saia com essa pessoa ou com essa turma", ela sabe que aquilo vai te trazer comportamento do meio. E aí se você julgar isso pra uma análise social, eh, sociológica mesmo, você pegar lá o Big Brother Brasil, aonde que se um grupinho se junta para detonar o outro grupinho, você cara, aquilo ali é faz as pessoas querem fazer parte, né, se sentir parte. E por se sentir parte, às vezes, elas esquecem dos próprios valores para poder se sentir parte. Então, é um negócio muito complexo, assim, que quem sou eu para falar sobre sociologia, sobre comportamento. Mas é o que eu sinto na prática, assim, pessoas somadas pessoas que comungam somadas fazem um espiral para cima. Você coloca uma pessoa diferente ali e começa a espiral para baixo. Perfeito. E você usou um exemplo aí que tem tudo a ver com o seu business, né? Maçã é podre, né? Pô, isso não dá, né? Maçã Exatamente. Se podre tiver não dá. um pé que está doente, ele acaba contaminando outros pés. Tá certo. E você fez um comentário interessante aí na sua visão, que foi a questão de escolha, né? Quer dizer, as escolhas que você faz com quem você vai se relacionar vão fazer a diferença na sua vida, né? Você pode puxar o sarrafo para cima, ou para baixo, ou, enfim, entrar numa vibe ruim, né? Uma vibe boa, de acordo com essa escolha. E aí cai numa situação importante, né? Quer dizer, no final das contas, a gente vive hoje o nosso futuro de alguns anos atrás, né? Em função das escolhas que a gente faz, a gente colhe as consequências, né? Eu já escutei algumas vezes que eu concordo demais, né? Que a gente escolhe as sementes que a gente vai plantar, né? Fazendo analogia com esse negócio é Sim, perfeito. Mas a colheita ela é obrigatória, né? Não tem jeito, você exato. vai colher exatamente o que você plantou. O que você fala hoje, né, para o empresário ou para a pessoa que está aí, né, recomeçando a vida pós-pandemia, com todo esse cenário, em alguns momentos de oportunidade e outros de incerteza, né? O que você fala para essa pessoa em relação às escolhas que ela poderia fazer ou que ela deveria prestar mais atenção para se fazer para ter um resultado melhor na vida dela? É complexo, assim, eu acho que é uma somatória de um tanto de fatores, que acho que é importante pensar, né, mas, assim, tem uma trajetória de aprendizado, acho que é o lifelong learning ali, né, a vida inteira tem que aprender, então, cara, não importa o que você está fazendo, tem que aprender alguma coisa, tipo, todos os dias aprender algo. Tentar se autoelevar o sarrafo, né, cara, então meu sarrafo tá aqui, eu tenho que levar ele um pouquinho mais para cima, levar um pouquinho mais para cima. Se autoconhecer, né, assim, acho que eu sou muito feliz que eu tive a oportunidade de fazer psicanálise durante 15 anos, então e ainda não me conheço completamente, eu não vou me conhecer completamente, mas eu tenho um viés de tentar me entender, tentar me conhecer muito. É meio clichê falar de alimentação e saudabilidade, porque é o que eu faço, é o que eu acredito, mas uma pessoa saudável, ela tem mais disposição para empreender, para trabalhar, para fazer o que ela faz. E no final do dia, falar assim: se eu estiver no meu leito de morte, eu vou me arrepender da minha trajetória, mais ou menos. Assim, arrepender de algumas coisas, óbvio que a gente vai, que a gente erra, né? A gente não é perfeito. Mas você fazer você fazer um exercício de futuro de você mesmo é muito interessante, assim, se eu chegar lá em 85, 95, 100 anos, né, que a gente vai viver isso, ou mais do que isso, dependendo da medicina avançar e da nossa nutrição. Eu vou me arrepender mais ou menos da atitude que eu estou tomando hoje. Acho que isso é interessante porque você faz um exercício de perspectiva, né. E às vezes é difícil você pensar lá na frente, mas isso te traz uma perspectiva, pô, quanto que isso vai mudar minha trajetória em 10, 15, 20, 30, 40 anos, e eu vou me orgulhar disso, né, acho que é por aí. E entender que, às vezes, a gente tem que fazer um exercício de futurologia, porque você pega um gráfico da sua vida, ele vai ser uma linha reta.
mas se você colocar uma lupa em um mês, ela vai estar toda conturbada. Então, assim, mas você olha lá de 90 anos, ela é uma reta ascendente. Mas se você olha para o mês, parece que é um negócio muito conturbado. Você olha para o semestre, você olha para o ano, é um negócio muito conturbado. Mas na trajetória completa, você tem que saber se você está indo para o caminho certo ou não, né? É isso, assim, porque senão você se perde naquela conturbação do dia. E outras coisas também que as pessoas falam, né? Sai um pouco do seu problema, se olha de fora para você entender o que se passa. Acho que é isso, assim, para plantar de fato a semente que você vai colher no futuro. E outra, que aí é um negócio meio que tem que ter resiliência, que não adianta nada você querer 100% da sua vida pro agora, se você não pensar isso em longo prazo. Porque o resultado ele está no longo prazo, ele não está no curto prazo. Então, se eu não tivesse abandonado a carreira pública há 6 anos atrás, começado a trabalhar na Big Green, começado a fazer o que eu fiz, de ir para Betim, de ter o caminhão roubado, de entregar para o Ceasa, arrendar uma fazenda convencional, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, parece, se olha para o dia, para a semana, para o mês, para o ano, parece um negócio muito complexo, mas se olha para a trajetória, pô, fa faz parte do aprendizado, faz parte daquilo que você precisa passar para estar aqui hoje. E o que eu estou passando hoje faz parte do que eu preciso passar para estar em outro patamar daqui 5 anos, e por aí vai. Então, né, e às vezes a gente fica olhando para uma história de sucesso e, pô, mas o cara já tá lá, né, e aí ninguém conta que a trajetória, pô, o cara escolheu há 10 anos atrás abrir mão de um tanto de outras coisas, passar por tantos e tantos perrengues para poder estar lá. Então, não queira já chegar no topo, porque eu não cheguei lá, não cheguei no topo, né? Mas não queira já ver o topo, porque para você escalar o Everest tem que começar da base. Show demais, é bem legal, né? Isso que você falou. Por isso que o Sea Legends ele tem esse objetivo de desmistificar as lendas, né? Porque tem certeza que uma pessoa vê você hoje realizada, né, como CEO, né, um C-Level, e aí o C-Legends é uma brincadeira, né, com o termo C-Level, né, quer dizer, mas são pessoas comuns que tomaram decisões, tiveram ações, coragem e assumiram risco, né, porque no seu caso como empreendedor, você contou exemplo de alguns riscos que você assumiu, algumas decisões que você tomou e que pode ter dado errado, né? E não necessariamente seria o fim, né? Poderia ter sido uma base para alguma coisa que te levaria para um outro lugar, enfim, como está te levando para um outro crescimento. Mas você fez um comentário lá atrás, e aí, como objetivo aqui é inspirar as pessoas por meio, né, das histórias, das experiências. Você comentou que uma das falhas aí, né, do empreendedor é não ter claramente um problema, né? A gente chama de dor, né, no nosso meio, né, uma dor clara para se resolver, né? Tem hora que eu confesso que parece trabalho de conclusão de curso, né? A galera faz aqueles produtos que não tem solução, tipo aqueles produtos americanos lá, né? O americano faz muitos produtinhos, né? Que você fala, cara, só que o mercado é muito grande, né? Às vezes uma coisinha simples tem um mercado gigante, que é diferente da gente aqui. Né? Às vezes uma coisinha muito simples não tem mercado, resolve o problema de um ou de outro lá. Mas você contou o exemplo do seu pai, né? Você viu uma dor aí, quer dizer, uma dor na família, né? Você não viu na dor, né? Que foi perder seu pai porque era hipertenso, diabético, teve uma gripe, morreu com 57 anos. Uma dor, né? Mas em cima dessa dor você viu uma oportunidade não clara, né? Você estava meio nublada, mas você sabia que estava por ali e você foi esfurunchando. Queria te perguntar sobre, já que você falou de pai, né, de família, essa inspiração, né, para olhar um problema e ir para cima desse problema, né, buscando resiliência e caindo e levantando e continuando a acreditar que foi o que você contou, roubou o caminhão e tal. De onde que vem isso? Assim, tem a ver com o seu pai, que foi uma dor forte ter perdido ele, né, ou outras coisas também? Cara, assim, acho que eu vou dividir a pergunta em duas, assim, dor para a solução de um problema. Acho que a dor do meu pai
é uma dor que foi um gatilho para empreender, mas ela não era a dor que eu queria resolver, né. A dor que eu queria resolver é levar alimentos saudáveis para mais pessoas, para as pessoas poderem se alimentar mais saudáveis e não ter a dor que eu tive de perder meu pai. Então, é um misto, assim, de coisas, né. E eu acho que é importante as pessoas serem apaixonadas pelo problema que elas querem resolver e não pelo produto, que elas têm na mão ali. Então, assim, o nosso problema é desperdício, o nosso problema é ambiental e o nosso problema é que o brasileiro não recebe o alimento que ele merece, né? Assim, a gente exporta a melhor carne, a gente exporta o melhor café, a gente exporta as melhores coisas do país e a gente fica com, entre aspas, um subproduto. E, cara, isso acontece também em vários outros ramos da alimentação. A gente queria entregar um negócio de sabor, né? Que a gente tem muito feedback que a pessoa fala assim: pô, eu nunca comi alface antes de comer Big Green, assim, o que eu comia não era alface, ou se era alface, não podia ter aquele nome, porque o que vocês estão fazendo, de fato, tem sabor, tem frescor, tem crocância e dá vontade de comer. Então, é isso que a gente quer ver nas pessoas. E agora, a questão de empreender, né, e de ter resiliência, acho que é é do meu perfil comportamental, acho que esse é um ponto. Outro é de inspiração. Meu pai serviu de inspiração, ele foi empreendedor, empresário. Eu lembro direitinho, assim, eu acho que 2015, 2004, 2003, a taxa Selic era 25% ao ano, praticamente, né. Você tem mais estrada do que eu, Alex, você deve lembrar isso melhor do que eu. Eu tinha, sei lá, 2013, 2003, quer dizer, eu devo tinha 10 anos de idade, 12 anos de idade. E aí meu pai estava empreendendo no negócio, assim: "Pai, mas, cara, você está investindo uma grana, taxa Selic 25% ao ano, cara, deixa o dinheiro", assim, eu com 10 anos de idade eu já pensava nessas coisas, 10, 12 anos de idade. "Deixa o dinheiro rendendo, cara, pra quê? Você já tem empresa, já tá no risco, pra que você vai expandir mais empresa e tal? Dor de cabeça". Aí ele virou para mim e falou: "Não, Gil, porque eu tenho um papel social muito grande. Eu tenho funcionário que depende de eu crescer para crescer comigo. Eu preciso abrir novos postos de trabalho. Assim, meu dinheiro parado não vai abrir novos postos de trabalho. E eu preciso solucionar problemas". Então, isso para mim ficou muito claro que é o espírito de alguém que não se cansa, assim, e não vai cansar, né. Eu vejo amigos empreendedores que já venderam suas empresas e passaram 2 meses fazendo sabático, que era para fazer 1 ano de sabático, passaram 2 meses, voltaram e falaram: "Não, vamos abrir empresa, vamos contratar todo mundo que tá na outra empresa, vamos tirar da galera de lá e vamos de novo". Tipo, cara, mas, né, é sadomasoquista. Não, não é sadomasoquista, é porque a gente é incansável de solucionar problemas e querer fazer um impacto positivo, e querer mudar o mundo, e querer transformar. E e eu acho que é isso que que tá no fundo da resiliência lá no final, né, tipo assim, cara, não importa a dor que eu passo hoje, eu tô transformando um negócio muito maior no futuro. E aí você fala: "Pô, eu tenho que aguentar essa dor, não importa o grão quão grande ela seja, porque o negócio que eu tô tentando fazer é maior do que essa dor". Então, acho que é isso. Para mim, você definiu o propósito, sabe? De um outro jeito, porque o que seu pai tinha, né, era propósito, não era trabalhar por dinheiro, né? Era trabalhar por propósito. E naquela época você não entendia o que era propósito. Você estava olhando, né, o trabalho, o que ele estava fazendo como uma forma de gerar dinheiro, né? E ele já estava olhando como uma forma de propósito, né? E faz toda a diferença. Ô, Gil, cara, assim, obrigado demais. A conversa está excelente. Tem certeza, né, que você aí com o que você tem alcançado é orgulho aí para sua família. Você não falou da sua mãe, mas você tem mãe? Tenho, tenho. Não, é porque a gente fala só do pai que era É verdade. empresário, né, mas se não tivesse a mãe para cuidar no dia a dia
e me cuidar de mim até hoje, inclusive, né, com 30 anos de idade, ela continua cuidando de mim, eu sou muito grato a ela, me inspira também, é uma guerreira, e sou muito feliz. Como é que ela chama? Vera. Vera. E eu vi se tem aliança aí, você é casado? Sou casado, sou casado. Tem filho? Não, ainda não. Calma. Tem 5, né, são as Big Greens, então As Big deixa eu fazer mais algumas, aí eu penso nos meus filhos. Tá certo. Bom, parabéns então aí para a dona Vera, deve estar, vai assistir em algum Com momento, né? certeza. Tem certeza aí, dona Vera, que a sua participação é gigante nisso daí, né? E que esse propósito que seu filho leva aí, que ajuda a transformar a vida de tanta gente, é resultado direto da sua participação. Parabéns, né, pelo filho aí, né? Embora pouca idade, uma experiência fantástica e, enfim, Juliano, obrigado demais. Você quer deixar alguma palavra aí para a gente fechar, né? De inspiração, de compartilhamento de experiência com as pessoas? Cara, ontem fizeram 10 anos que o Steve Jobs faleceu e a Apple soltou um vídeo super legal. Tem uma frase lá que faz muito sentido. Eu acho que para a gente fechar aqui hoje, não vou fazer o ipsis liter da frase, né? Mas é meio que o Steve Jobs falava que os produtos que a gente consome, os serviços que a gente consome, não foram criados por pessoas mais inteligentes que nós. Foram criados por pessoas iguais a nós. Então, não se sinta incapaz de fazer coisas novas e coisas diferentes, porque são pessoas como nós que fazem aquilo que a gente consome. Então, é isso, assim, ainda mais no mundo de hoje. A gente tem educação, a gente tem acesso, a gente tem informação igual os C-Legends aqui, à nossa disposição, é só correr atrás que é possível. É isso. Show demais. Parabéns, obrigado mais uma vez. Obrigado Sucesso você, de Alex. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.